Ele falou: essa é a primeira de muitas sementes que vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus, irmãos. Ainda que a gente não saia para fora por causa do dinheiro, a gente não sai por causa disso, irmãos. Nunca eu saio para ministrar fora, né? Eu ponho o meu combustível, né? A gente mantém o nosso veículo, a gente não vai por dinheiro, mas como foi falado, é a questão de honra. E o que está faltando aí para liberar as crianças aí? Hã? Não tem professor lá hoje com as crianças? Como é que está isso aí? Hã? Rapaz, é que eu estou vendo um batalhão em pé lá. Meu Deus, essa galera tudo é que vai lá para cima, vai para a glória. Mas vai demorar, é lógico, né, irmão? Vai só para andar de cima. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico, né? Porque a gente acaba dispersando, fala uma coisa, fala outra e tal, né? E a nossa alma é boa para perder assim o foco, né, irmão? A nossa alma já viaja, já vai, né? O fato do teu corpo estar aqui não significa que você está presente, querido, né? Então fica com cuidado com isso, que às vezes a gente está de corpo presente, mas a mente está distante. Então traz de volta a tua mente agora, traz de volta. Oh Deus, fala conosco, Pai. Fala conosco, Deus. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto. E aos teus pés me rendo. Eu quero ver tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com
Eu quero te ver, Deus. Eu quero te ver, Deus. Eu quero te ver, Deus. Deus. Eu quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Ai, querido. Ai, se a gente precisa entender isso. A gente precisa ter esse desejo que Moisés teve. Ainda que a gente ouça de Deus: Moisés, você não pode me ver, Moisés. Moisés, se eu me apresentar para você, Moisés, você vai morrer. Moisés, parece que eu vejo Moisés dizendo: não importa, Deus, mesmo assim eu vou correr o risco. Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. A tua glória é melhor do que a vida, diz Davi. Mais perto, onde eu te encontro. Levante a sua voz. Crie teu lugar secreto, querido. Aos seus pés me rendo e quero ver tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, querido? Aleluia. Ah, querido, que a gente possa ter a sede que esses homens tiveram, né? A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era. Ah, querido, quando você começa a andar com Deus, não é mais você, é Ele em você. Não, você não entendeu. Quando você começa a andar com Deus, não é mais você, é Ele através de você. E é isso que nós precisamos ter como consciência, porque a ardente expectativa da criação anseia pela manifestação do Deus que você prega, não, mas o Deus que habita dentro de você. As pessoas querem que você revele o Cristo vivo que habita dentro de você. E é interessante que quando você vai para a palavra do Senhor, e aí lá no livro de Romanos, no capítulo 8, verso de número 31, diz assim: se Deus é por nós, uau! Se Deus é por nós, quem, querido? Quem vai ter coragem de se levantar? Vamos entender isso. Aquele que disse haja e ouve, queridos, é aquele que está dizendo: se Ele é por você, quem tem coragem de se levantar contra você? Queridos, Deus e você é a maioria. Eu preciso ter essa consciência. Se Deus é por mim, queridos, isso eu não sei você, mas isso é motivo de alegria. O meu espírito se alegra nisso, queridos. Isso me traz convicções para que eu possa me mover. Isso me traz convicções para que eu possa, então, desenvolver o projeto que Deus tem para a minha vida. Porque Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o versículo 32 vai dizer assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio Filho. Olha a profundidade desse mistério, queridos, que foi revelado. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Presta atenção: aquele que não poupou aquilo que tinha de melhor no céu, trazendo para a terra. Ele não deu para o pastor Ademir simplesmente, ele não deu para a pastora Karina, ou simplesmente para algumas pessoas que têm um título. Querido, a Bíblia é enfática: aquele que não poupou o seu próprio Filho, Ele entregou por todos nós. Isso inclui a mim, inclui a você. Como a gente está dizendo aqui ultimamente, você é de primeira classe, do início ao fim. Você não é qualquer coisa não, querido. Deus não ia dar o seu filho por qualquer coisa. Ele deu porque você é o melhor de Deus.
Eu preciso ter a consciência que eu sou o melhor de Deus. Durante muito tempo foi nos oprimida, a religião nos oprimiu, as pessoas nos oprimiu, né? Que a gente não sei o que de Jacó, não sei o que, e ficava só colocando texto que nos depreciava. Não, querido, Deus não veio nos depreciar, não. Ele veio para mostrar o quanto eu e você somos valorosos para Ele. Isso não é palavra de motivação simplesmente, não, querido. Isso é a palavra de Deus que traz uma consciência de quem você é nele. Você não precisa ter fé para reconhecer que você não é nada sem Ele. Você precisa ter fé para reconhecer que você é tudo nele. Tudo. E o texto é claro: aquele que não poupou, olha só, o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como? Olha só o que o apóstolo Paulo traz pelo Espírito. Como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, querido: se o que Ele tinha de melhor no céu, Ele teve coragem de dar por você, você imagina as outras coisas, querido. Presta atenção nisso. Ele está dizendo assim: ó, o que eu tinha de melhor aqui eu mandei na terra, eu enviei na terra por você. E às vezes nós estamos trocando o que realmente tem valor por coisas. Não, querido, não deixa as coisas tomar o seu lugar, o lugar de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Se Ele deu Cristo, Ele pode dar carro, Ele pode dar casa, Ele dá saúde, Ele dá bênção, Ele dá vitória, Ele dá conquista, porque você é o melhor de Deus para Ele. Querido, Ele deu Cristo. Você acha que Ele vai poupar mais alguma coisa? Ele não precisa entender isso. Se Ele deu Cristo, Ele está dizendo assim: eu dei o melhor. Querido, quando você tem coragem de dar o melhor, você vai ficar regulando pouca coisa? Sim ou não? E o texto continua dizendo: é Deus, olha só, né? Quem poderá, verso 33, quem poderá trazer alguma, aleluia, acusação sobre os escolhidos? Toma, capeta. Querido, presta atenção. Não foi eu que escolhi Deus. Querido. Presta atenção. A Bíblia diz que Ele nos atraiu para Ele. Queridos, eu preciso ter essa consciência. Eu só dei uma resposta ao amor que Ele depositou em mim. Porque até o amor que eu devolvo para Ele é uma resposta ao amor que Ele me deu, que Ele acreditou em mim. Quando ninguém acreditava, Ele acreditava em você, Ele confiava em você. Ele dizia: ainda que todos dizem que não, eu digo que sim. Ainda que a sociedade te reprove, Deus está dizendo ainda, Deus está dizendo, Ele ainda não tem consciência, mas Ele vai se tornar o que eu criei para ser. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, querido. Se renda essa verdade em nome de Jesus. Se renda essa verdade. Se renda essa verdade. Se renda. Se renda essa verdade. Olha que profundidade. Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu fico olhando, fico imaginando assim, o capeta botando a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, Deus escolheu o Ademir. Ai, capeta, você está lascado. Não, porque o capeta fica olhando e fala: rapaz, Deus escolheu esse negócio aí e vai fazer dele um pregador. Ai, Jesus, sou o Senhor. Porque 1 Coríntios 1, 26 diz que Deus escolhe. Deus escolhe as coisas. Não, olha para esse irmão que está do teu lado assim, faz uma cara de profeta e fala assim: Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Agora olha para ele novamente assim, cara de profeta, e fala: ô coisa louca, Deus quer te usar. Aplauda o Senhor aí, querido. O que é uma coisa louca? Olha no espelho.
Você é uma coisa louca. E Deus escolhe as coisas loucas. Nós somos escolhidos por Deus, irmãos. Se você vai para Efésios 1:4, diz que Ele nos escolheu nele. Nós somos escolhidos nele. Claro que sem Ele você não é nada, mas nele você é tudo. Nós somos escolhidos nele. Então o texto está dizendo que Deus nos escolheu, né? É Deus. Olha só, irmãos. E o texto vai dizer assim, ó: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ah, irmão, presta atenção. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aí João vem para fechar com chave de ouro. Se não me engano é 1 João 4, né? Ou 3, ou 1, ou 2. Está por ali, lê lá, você vai entender. Ele fala assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, eu já providenciei até um advogado para você. Por quê? Porque quem nos justifica é Deus, irmãos. É Deus que nos justifica. Eu preciso ter consciência de que quem vai me justificar não é as minhas obras, não é o que eu faço, porque em mim mesmo eu não sou bom, eu não sou nada. E Deus, sabedor dessa verdade, Ele nos justifica. E sabe para que Ele nos justifica? Para Ele mesmo. Porque Ele está preparando uma noiva. Não é para o capeta não, irmãos. Lê lá Efésios 5. Ele está preparando uma noiva, Ele está adornando uma noiva, Ele está embelezando essa noiva, Ele está adornando essa noiva, Ele está largando essa noiva bonita, Ele está lavando com a palavra, Ele está cuidando dessa noiva, Ele está injetando nessa noiva, Ele está preparando essa noiva, porque no final Ele vai apresentar para Ele mesmo. Nós somos a noiva, por isso que Ele nos justifica. O capeta vem querer falar: irmão, porque se tem um trem que deixa homem bravo é falar da mulher, ou não é? Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando, quem namora também. Rapaz, fala de mim, mas não fala da minha noiva. Agora você imagina falar da noiva de Jesus, querido. Você acha que Ele se levanta no trono? É, irmão. Quem cuida é desse jeito. Então eu preciso ter consciência. Quando eu vou tendo essa consciência, tudo muda, irmãos. Tudo muda, né? Aí você começa a entender João, quando ele fala, João lá 3,16, porque Deus amou, Ele amou esse mundo ali, não são as coisas dessa terra. Ele amou a noiva. Ele amou a noiva, Ele amou as pessoas, Ele amou as vidas. Ele não ama as coisas dessa terra no sentido de coisas do mundo. Ele amou quem nós somos, ainda que nós éramos coisa. Entende? Porque sem Jesus nós somos coisa. Mas quando nós temos a consciência de quem nós somos, nós nos tornamos noiva. Então a Bíblia diz que Ele amou a mim e a você de tal maneira que Ele teve coragem de se entregar. Quando aqueles homens, os romanos ali, os sacerdotes e toda aquela galera ali, falou: crucifica Ele, né? Quis levar Ele, e falou assim: não, ninguém tira a minha vida. Eu não dou essa moral para vocês não, eu vim por um propósito. Ninguém tira a minha vida eu a dou. Uau! Ah, irmão, o capeta enlouquece. Ele falou: ninguém tira a minha vida não. Ele falou: o tempo todo eu tive no templo, o tempo todo eu tive andando aqui. Eu nunca fugi daqui não, irmãos. Aqui não é fim de pai assustado, em outras palavras, na tradução atualizada do Ademir. Ele não é fim de pai assustado não. Ele falou: por que vocês estão preocupados? Eu estou aqui, ninguém vai tirar a minha vida não. Eu entrego a minha vida. Aí vem lá os camaradas e falou assim: não, fala de onde você é, não sei o que, eu posso te soltar. Ele falou: não, querido, você não pode soltar não. Ele falou: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele enviaria aqui uma legião de anjos para me defender. Mas não é o propósito. O propósito é que eu cumpra a vontade daquele que me enviou. Ele tinha consciência de origem, Ele tinha consciência de identidade, Ele tinha consciência de propósito. Quando eu entendo a minha origem, eu entendo a minha identidade. Quando eu entendo a minha identidade, eu entendo o meu propósito. E aí você não tem problema com coisas. Aí você não tem problema de ficar olhando para a circunstância, porque todas as coisas vão cooperar por um único objetivo.
Eu falava isso hoje com o Tony falava isso comigo, eu não sei, quem puxou a conversa primeiro, mas eu sei que nem falou sobre isso, acerca de uma situação. Aí nós falamos de José, e José tinha consciência de origem, consciência de identidade e automaticamente de propósito. Então, quando aconteceu tudo o que aconteceu, na verdade não era Deus querendo matar ele, era tratar com ele para o propósito final. Porque no final da história, lá em Gênesis 42, José vai dizer o quê? Ó, fica tranquilo, galera, eu sei que não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me mandou na frente, foi Deus que me trouxe na frente, foi Deus que me enviou, e não é para a morte, é para a preservação da vida. Entenda uma coisa, essa situação que você está passando, não é para Deus te matar, é para que o nome dele seja glorificado. Irmão, se Deus quisesse te matar, ele te matava quando você estava lá no mundo lascado, cara. Se Deus quisesse acabar com a humanidade, o que não faltou foi oportunidade. Se Deus quisesse destruir, Ele já tinha feito isso, e poderia fazer até hoje. Então eu preciso ter consciência. Por isso que, quando você vai para o verso 17 do capítulo 3 de João, olha a profundidade desse texto. Ele diz assim, ó: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. A ideia de Deus nunca foi condenação. A ideia de Deus, ele diz assim, ó: mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus. Fosse salvo por meio de Jesus. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Eu preciso ter essa consciência de quem Cristo é. Jesus não veio para nos oprimir, Ele deu a vida, irmãos. Ele se entregou, Ele veio salvar aquilo que havia o quê? Se perdido. Ele veio devolver o homem para sua posição. Eu preciso entender essa verdade. Não é questão do futuro, é questão de origem. E não estou falando que você tem que ficar preso no passado. Quem fica preso no passado está doente. Deus não quer levar para um passado, quer levar para uma origem. Origem, identidade, propósito. Qual é o propósito de eu estar nessa terra? Qual é o propósito? Então Deus amou. Eu preciso ter essa consciência. Ah, pastor, mas entrou o pecado. É verdade. O pecado entrou, aconteceu toda uma série de situações. Aí Deus então tem todo um projeto estabelecido, não quando o homem pecou. A Bíblia diz que Deus preparou tudo antes da fundação, cara. Tem pessoas que acham que o diabo pegou Deus de calça curta. Eu te peguei. Aí Deus olha e fala: o que eu vou fazer? O capeta agora armou uma situação. Não, irmão. Para. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O cordeiro foi para a cruz antes que o mundo existisse. Pastor, que loucura. Eu sei, irmãos. Eu sei. Mas é assim. Deus não se move como eu e você pensamos. Deus se move pelaquilo que Ele é. Então acontece toda essa situação. E agora Deus, Ele cria a lei. É verdade, Ele cria a lei para nos ensinar algumas verdades. Porque quando você vai para Gálatas capítulo 3 verso 24, vai dizer assim, ó: desse modo a lei se tornou para nós um guardião, ou um mentor, ou um maio, seja o nome que você quer dar aí, depende da tua tradução. Vai dizer que a lei tornou para nós um guardião, a fim de nos conduzir para Cristo. Porque presta atenção, irmãos, a lei, ela tem um único objetivo: revelar Cristo. Ela vem revelar Cristo. Ela vem nos sinalizando, ela vem nos apontando para algo que era perfeito, porque a lei é uma sombra, mas Ele vem nos sinalizando, Ele vem nos conduzindo até chegar aonde estamos. Então Paulo, ele escreve isso, olha só, ele traz uma consciência lá para os irmãos em Gálatas, dizendo: olha, a fim de nos conduzir para Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Então agora a lei, ela dá um pano de fundo, mas ela não resolve. A lei é perfeita, mas ela nunca aperfeiçoou. A lei só mostra o quanto eu sou dependente
de Cristo. A graça é uma pessoa. Eu preciso ter consciência. Às vezes a gente está falando de graça e a gente está pensando que é da irmã Graça. Não, não é da irmã Graça. A graça é uma pessoa, que é Cristo. Eu preciso ter essa consciência que a graça é uma pessoa. Enquanto nós não entendermos, então a lei ela está nos conduzindo, mostrando que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Então Deus vem revelando o qual frágil nós somos sem Ele. A lei vem nos mostrando isso. A lei vem nos trazendo isso. E o duro que ainda tem gente querendo andar debaixo da lei. Eu falei isso na semana passada. Isso aqui é uma continuação da ministração da semana passada, né? Que já está dando 10:09 e eu estou na introdução ainda. Mas até o final do ano, em nome de Jesus, eu creio que eu termino essa ministração. Né? Eu não entrei no versículo que eu quero ainda, mas nós vamos chegar lá. Você tem fé, irmão? Eu penso no homem que tem fé, sou eu. Eu creio que nós vamos chegar lá, né? Então relaxa aí, fica tranquilo. Até 15 para meia-noite dá tempo, né? Brincadeira, irmão. Tem uns irmãos que já fecham a cara. Então vamos entender isso, né? Que a fim de nos conduzir para Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Quando você é justificado, você fica na condição de como se deve ser. Isso é justificação. É estar na condição de como se deve estar. Isso você vai entendendo em Cristo. E como que eu vou me apropriando disso? Pela fé. Então abra sua Bíblia agora em Hebreus 10. Vamos entrar aqui em Hebreus 10. Hebreus 10, verso de número 1. Vamos entrar nessa brecha aqui, para a gente caminhar um pouco. Olha o que o escritor aos Hebreus relata aí. A maioria das pessoas acredita que foi Paulo que escreveu, mas por algum motivo ele não quis assinar essa carta, né? Mas pela escrita, pela concordância, os eruditos aí dizem que provavelmente foi Paulo que escreveu essa carta, né? Ainda que ela não é assinada, mas diz assim, Hebreus capítulo 10, verso de número 1. A lei traz apenas o quê? Uma sombra do quê? Dos benefícios. Olha só, a lei traz apenas uma sombra. Então, na lei, a recompensa era pelo que você fazia de certo. Então, quando você fazia de certo, você tinha uma recompensa. Na graça, a sua vida é transformada pelo tanto que você crê. Por isso que na lei era uma sombra. Olha, se você faz tudo certo, você tem uma recompensa. Mas é assim, irmãos, normalmente a gente mais erra do que acerta. De repente só eu e a pastora, né? De repente vocês já estão num nível diferenciado, né? Então, depois vocês botam a mão na minha cabeça aí para me ajudar a entender isso, né? Paulo que é Paulo, né? Paulo, irmão, pensa, depois de Jesus, Paulo. A Bíblia diz que ele chegou até o terceiro céu, né? Um cara que a Bíblia fala que ele teve revelações inefáveis. É isso? Irmão, eu não sei nem o que é isso, eu só sei que é difícil de falar. É sério, irmãos. Não sei nem o que é isso, eu vou estudar para entender. Mas deve ser uma coisa importante, né? Porque ele falou, eu tive revelações inefáveis. Eu sei sim, irmão, relaxa, só para fazer você rir um pouquinho. Aí você me aperta agora, né? Irmãos, ele teve revelações que ele não conseguia explicar. Ele tinha revelações que não conseguia trazer para um plano natural. O que ele viu era algo que ele não conseguia, era algo sobrenatural demais, era algo que estava fora daquilo que a sua mente humana poderia explicar.
Pronto, ajudei, né? Meu Deus, eu me complico, depois eu tenho que me explicar. Mas ele fala que ele teve tudo isso. E quando ele fala isso, irmãos, ele já é um senhor, um senhor já chegando para o final da vida. E ele fala assim: Deus, eu quero te conhecer. Aí ele quebra tudo, né, irmão? Imagina um cara que foi arrebatado ao terceiro céu, que consegue escrever uma palavra que eu não sei de onde ele tirou, e no final da vida ele fala assim: Deus, queria tanto te conhecer. Você já teve uma visão inefável? Alguém entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Você consegue entender a dimensão do Deus que nós estamos falando? Você consegue entender a dimensão da onde? E às vezes, irmãos, a gente tem uma ou duas experiências, a gente acha que conheceu Deus. Um homem que chegou no final da sua vida e falou assim: Deus, eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer. Um homem igual Moisés, que viu tudo que viu, né? Deus falava com ele na sarça, Deus falava com ele, vai, né? E tal e tal. Aí o cara fala assim: Deus, eu quero te conhecer. Irmãos, quando eu leio essas coisas, vai me dando um desespero interno. Vai me dando um desespero interno, que eu falo: Deus, eu quero te conhecer também. O que esses homens viram que eu ainda não consegui ver? O que Davi viu, irmãos, que ele falou assim: Deus, um dia na tua presença é melhor do que 1000 dias. O que Davi entendeu, que ele falou assim: Senhor, a tua presença é melhor do que a vida. O que esses homens entenderam? Que talvez a igreja do século 21 está longe de entender. E talvez nós temos alguns flashes da presença do Espírito Santo, e a gente já transborda, e é gostoso, transborde mesmo, é gostoso. Quando você sente que a presença dele vem, é muito bom. Mas eu, querido, eu estou aqui para dizer para você o que o profeta falou: existem águas que estão nos tornozelos, nos artelhos, nos lombos, mas existem águas mais profundas onde ele quer nos levar. E esse lugar, você não precisa estar em multidão, esse lugar Deus quer levar você. Sabe, esse lugar de descanso, esse lugar de Mateus 6:6, de entrar no quarto. Achei legal o que o Bill falou hoje de manhã, do Davi. Como é que é? Como é que você faz? Amém, irmão, não tem nada errado você perguntar para uma pessoa que está mais na frente como é que ele faz, como é que ele está entrando, como é que ele entra na presença, como é que ele ora, como é que ele busca, né? O Davizinho, semana eu estou lá, onde que eu estava? Eu estava em algum lugar, de repente meu WhatsApp, chegou uma mensagem. Eu olhei assim, um flyer, falei: uau, deve ser a minha foto. Estou brincando, irmãos. Eu olhei assim, a foto do Davi Massuia, pregador. Falei: uau, é isso? Oh, o menino tem 12 anos, cara, já tem um flyer, já está sendo divulgado nas redes sociais como pregador. Cara, irmão, essas crianças estão chegando em lugares que tem muito adulto que está longe de pisar, irmãos. Está longe. Como que é o tema da administração dele, viu, que ele falou que vai ser? É o quê? Lembra aí, pai? Uau! Rapaz, esse menino quebrou tudo. Mente, como que é? Mente de servo. Olha o tema que o menino vai pregar terça-feira lá na igreja. Rapaz, isso é revelação do céu, porque nem eu nem você pensaria num negócio desse. Mente de servo, coração. Eu já imaginei, cara, já deu até um tempo para minha ministração também, porque a Bíblia diz: se eu não tiver um coração como de criança, eu não vou entrar em lugares que só um coração de criança pode entrar. Isso é tão fato, irmãos, porque na hora que o Bill falou, eu fiquei pensando, né? E aí, se você puxa pela Bíblia, a Bíblia diz assim, que os discípulos estavam brigando para dizer: Senhor, quem vai ser o maior no reino do céu? Aí ia passando uma criança, Jesus pega a criança, coloca no colo e fala assim para os marmanjão: vou dizer uma coisa para vocês, no reino, se você não tiver a mente de uma criança,
você não é o maior. Porque uma criança, irmãos, ela é pura. Jesus quebra tudo quando Ele quer, né, irmãos? Jesus quebra tudo. Eu fico imaginando a cara dos 12 discípulos. Os caras achando que era o conhecimento que faria deles o maior. Aí Jesus traz para uma criança coração de servo. Não, mente de servo. Coração de criança. Ah, irmãos, a gente não pode perder essa essência. Até porque diante de Deus, você acha que você é alguma coisa mesmo? A lei traz apenas uma sombra. Volta lá para Hebreus, vamos ler lá. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Então, olha só, quando você entra na profundidade da palavra, eu estou lendo Hebreus 10, o verso 1 ainda. Ele está dizendo assim, ó, a lei, ela é uma sombra do que há de vir, e não a realidade da graça. A lei é uma sombra dos benefícios. Mas o dia que vocês entenderem a graça, vocês vão entender a realidade do que eu tenho para a vida de vocês. Aí, irmãos, a coisa é muito maior. Na lei você consegue viver alguns flash. Na lei você consegue pequenos benefícios. Mas se você entender a graça, você vai poder viver a plenitude. A plenitude. Por quê, pastor? Porque a graça não está relacionada ao que eu faço. A graça está relacionada ao quanto eu creio no que Ele fez. Porque pela lei você nunca vai entender o que é uma plenitude. Porque entenda uma coisa, irmãos, às vezes a gente acha que a lei é os 10 mandamentos. Não, a lei é 600 e alguns mandamentos. E a Bíblia ainda vai dizer que se você viver, se você cumprir, acho que é 623, se não me falha a memória. E a Bíblia diz que se você cumprir 622 e quebrar um só, você é condenado por todos. Não, 10 a gente não consegue. Imagina 600. E se você quebrar um, lascou em todos. Por isso que Jesus, Ele não tem problema com a tua humanidade, Ele tem problema com a tua arrogância. Deus nunca teve problema com a humanidade do homem. Ele sabe quem nós somos. Por isso que Ele veio fazer o que nenhum homem podia fazer. Ainda que Ele veio na pessoa de Jesus. Ele veio como homem. Mas Ele veio fazer aquilo que eu e você não tínhamos condição, irmãos. Ele nos criou, Ele sabe. Então, não a realidade dos mesmos, pois isso ela nunca conseguiu, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar o que se aproxima para adorar. Ou seja, ele está falando assim, ó, não tem como, a lei não vai aperfeiçoar aquele que se aproxima para adorar ao Senhor. É interessante, acho que o Bill que falou algo interessante aqui, acho que foi domingo retrasado. Eu fico ligado, irmãos, no que eles estão falando, porque se pisar fora da faixa, eu puxo a orelha deles depois. E o Bill falou algo interessante aqui. Ele falou assim: Deus não está à procura da adoração. Deus está à procura dos verdadeiros. Uau!
É isso. Deus não está procurando adoração, irmãos. Isso Ele tem os anjos que está fazendo e está fazendo muito bem. Pode ter certeza que Ele faz melhor do que nós. Mas Ele está à procura dos verdadeiros. Foi isso que você falou, Bill? Eu falei isso. Porque, irmãos, quando a gente entende isso, tudo muda. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, não da adoração. A adoração faz parte do verdadeiro adorador, mas Ele não busca como essência a adoração, Ele busca como essência você. Ele quer a mim, Ele quer a você. Ele vai passar a tua vida atrás de você. Pastor, não é a vida dele? Não, Ele é eterno, você que tem prazo de validade. Ele vai passar a tua vida tentando trazer para você uma consciência da tua origem, tentando trazer uma consciência de propósito. Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele nos fez. O diabo foi lá e roubou, Ele foi lá e pagou o preço por algo que era dele. É muito amor, sim ou não? Ele poderia ter falado assim: ah, não ficou bom, joga fora. Começa tudo de novo. Haja luz 2 vezes. Bum! Irmãos, e a gente não ia nem saber o que aconteceu, sim ou não? Mas Ele falou: não, eu vou mostrar para o capeta como que eu acho. Porque Deus é amor, queridos. Deus não tem amor, Ele é. Deus sempre deu o que Ele é. Quando precisaram de alimento, Ele foi o pão vivo. Eu preciso ter essa consciência. Cada um vai dar o que tem. Ninguém pode dar o que não tem, irmãos. Por isso o exercício de fé, de que o que os outros fazem não pode mudar o que eu sou. A Karina sempre fala isso. Fala: se você devolve do mesmo jeito que tacaram em você, ah, mas ele foi usado pelo demônio, eu vou devolver do mesmo tamanho. Não, o demônio só mudou de lugar. Alguém entende o que eu estou falando? O demônio foi lá, usou ele, depois veio e usou você. Não, pastor, mas a minha mão não é convertida. Isso, dá espaço para tua mão, para o diabo usar ela. Alguém entende o que eu estou falando? O que as pessoas fazem não pode mudar o que eu sou. Por isso que eu tenho que ter consciência de origem, identidade e propósito. Chegaram para Jesus e falaram: esse daí é o filho de Beuzebu. Aí Jesus entrou numa crise, ficou meio depressivo. Ô pai, estão dizendo que eu não sou teu filho, o senhor está vendo aí, então eu não vou fazer mais a obra. Foi isso que Jesus falou? Irmãos, quando você tem consciência de quem você é, o que fala não muda a sua essência. Jesus tinha consciência da sua identidade. Esse é meu filho, Mateus 3. Esse é meu filho amado. Tem filho de Deus aqui? Agora, dentro dessa questão tem um probleminha. O texto de Mateus 3, se não me engano, eu acho que é o verso 23, vai dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Agora, tem muito filho que é filho, mas não dá prazer para o pai. Como, pastor? Ele não se vê amado, e não se vendo amado não dá prazer para o pai. O fato de você ser filho não significa que você está deixando o coração do pai feliz. Porque tem uns filhos que só o sangue do cordeiro, né? Sim ou não? Mas os céus se rasgou e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É o verso 23, conferiram aí? Está perto aí, se não for, está muito pertinho. Hã?
17? 5 a menos, ó. 17, 23, irmão, cara. Viu? Você tinha que rir, viu? Tá por ali, irmãos, né? Vou falar o que Paulo falou em algum lugar escrito na Bíblia, fica mais fácil, né? Não dá para lembrar tudo, né, irmãos? Só o Espírito Santo que sabe de tudo. Então vamos continuar então. Repetindo após ano tal. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores têm sido justificados uma vez por toda, não mais se sentindo culpado de seus pecados, graças a Deus por isso. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual do pecado, pois é possível que o sangue de touros e bodes é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados, ou seja, é impossível. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Lembra que eu falei de Maria no início? Foi por causa desse texto. Porque Maria, ela era uma pecadora. Ela reconheceu, ela falou, ela mesmo disse, e ela reconheceu Jesus sendo seu filho. Ela disse: e o meu Senhor, ainda que ela era mãe de Jesus e não de Deus, né? Tem gente que fala, Maria era mãe de Deus. Não, ela nunca foi. Maria foi mãe da pessoa, nem do Cristo. Eu preciso entender isso. Mãe de Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Ele é o Mashiach, ele não é mais o Yeshua. Existe uma grande diferença, e eu preciso entender isso, porque quando ele vem à terra, ele vem como um filho, ele vem como Jesus, ele vem como Yeshua. Quando ele ressuscita, ele se torna o Mashiach, o Cristo ressuscitado. Ele volta na pessoa do Filho ressuscitado. Em Jesus ele é uma promessa. Após a ressurreição, ele é o cumprimento. Você pode dar uma glória a Deus? Então muda, porque em Maria deu um corpo para Jesus, para Yeshua. Mas quando ele ressuscita com o corpo glorificado. Não tem nada a ver mais com Maria. E é nesse lugar que nós precisamos estar. Porque quando eu morri, quando eu nasci no ventre da minha mãe. Minha mãe está aqui, minha mãezinha linda, né? Eu nasci no ventre dela. Mas quando eu morri com Cristo, eu ressuscitei num outro corpo. Eu ressuscito agora em espírito, num outro corpo. Ainda que eu estou nesse templo físico ainda por um tempo, mas a minha consciência já não faz parte mais dessa ligação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso dessa consciência para que eu possa cumprir o propósito. Senão eu vou continuar achando que eu sou filho da dona Cleusa. Para o cumprimento do propósito eu deixei de ser. Como essência eu vou continuar honrando ela até o último dia da vida dela. Isso precisa estar claro para todos nós. É o que a igreja muitas vezes não consegue entender. Contudo, esses sacrifícios são recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a vontade de quem? De Deus. Então Jesus tinha consciência, né? Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme o quê? A lei. Mas a lei estava apontando para quem? Para Jesus, para o sacrifício perfeito. Então acrescentou: aqui estou. Uau! Agora o sacrifício perfeito estava ali. Ele falou: agora aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, a lei
agora vai ser cumprida. É uma nova etapa, é um novo propósito. E ele continua dizendo: pelo cumprimento dessa vontade, fomos, meu Deus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de quem? De quem, irmãos? Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dá um glória a Deus aí, querido. Acabou, não tem mais sacrifício. Jesus se apresentou para o Pai e falou: Pai, eis-me aqui, eu sou o sacrifício vivo, eu sou o Cordeiro. João, ele olhou quando Jesus ia passando e falou para os seus discípulos: olha, ali vai o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, ele morreu como Cordeiro, mas ele ressuscita como leão. Aleluia! Como leão, queridos, nós somos da linhagem do leão da tribo de Judá. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência. Em nome de Jesus. Vou acabar de ler esse texto aqui, não vai dar para mim explicar ele todo, né? Então, por causa do horário, infelizmente, passa muito rápido. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. Mas se Deus está dizendo que Ele não vai lembrar, irmão, que é um capeta para me lembrar? Quem é esse filho de chocadeira para me lembrar? Que ele pensa que é? Eu iniciei falando sobre Romanos. Quem levantará acusação contra o escolhido? Cara, não sei você, mas isso me alegra demais. Isso me traz uma alegria, irmãos. Porque o diabo pode se levantar onde for. Se Deus está dizendo que Ele não lembra, quem é o diabo para dizer que Ele lembra? Problema dele, dá que Ele lembrar. Eu não tenho que dar uma satisfação para o diabo. Eu tenho que dar uma resposta para o meu Deus. Eu não estou aqui para prestar relatório para o diabo. Eu estou aqui para dar uma resposta ao meu Deus, ao teu Deus, querido. Até porque a Bíblia diz que um dia todos nós teremos que sentar diante do Senhor. Não diante do diabo. Tem gente que está achando que vai sentar com o diabo para bater papo com ele. Não, querido. Dá moral para esse camarada. Dá moral para ele. Não. Para de gastar teu tempo querendo entender quem é o diabo. Usa esse tempo para buscar um lugar. O quê? Um lugar. A palavra de Paulo lá que fugiu a memória. Quê? Inefáveis. Uau. A pessoa, você chegar aqui, pastor, eu entrei, não deu para chegar no terceiro céu, mas já cheguei no primeiro. Do primeiro para o segundo está pertinho. Quem sabe, né? Chega no terceiro. Irmãos, é de glória, mas nós precisamos começar de alguma forma. Nós precisamos começar de alguma forma. Não sei vocês, irmãos, mas às vezes eu e a Karina a gente começa a conversar e a gente tem um casal que a gente admira demais, demais. A gente sempre ouve eles. Não são pregadores nacionais. E a gente sempre admira, porque aquele casal já pisou em todos os continentes. Fez cruzadas para mais de 500 mil de pessoas.
E os dois fluindo naquilo que Deus tinha para a vida deles. Porque eu não sei vocês, irmão, mas eu me espelho em quem está dando certo. Eu só aceito crítica de quem fez mais do que eu. Isso não é ser arrogante, não. Eu aceito crítica, mas de quem fez mais do que eu. Que tem gente, irmãos, que não fez nada e só olha para as falhas que você cometeu. Esse tipo de gente, para mim, não tem o meu crédito. Não tem, irmãos. Não estou sendo arrogante, por favor. Às vezes vem algumas pessoas: pastor, porque eu não concordo com o que o senhor faz. Meu irmão, se concorda ou sem corda, eu vou continuar fazendo. Entende o que eu estou falando? Eu não tenho problema de ouvir. Eu tenho meus mentores. Ontem mesmo estava falando com o pastor João. Ficamos batendo um papo e tal. Falei para ele: ô pastor, o senhor esqueceu de mim. Me ajuda aí, abre um espaçozinho na tua agenda aí. Não, tá bom, eu vou aí. Eu falei: aleluia. Fiquei feliz, irmão. O pastor João vai vir aqui com a gente. Eu falei para ele: ó, em abril, estou dando já um prazo. Abril, eu quero o senhor aqui. Aí ele falou: tá bom, em abril eu vou estar aí. Então, abril o pastor João vai estar ministrando aqui com a gente. Ele falou: Ademir, se der certo eu vou antes. Eu falei: melhor ainda. Eu não tenho problema de ouvir, de ter puxão de orelha, mas de gente que eu reconheço, que estão em lugares em Deus. Entende isso? Queria chamar os meninos do louvor aqui. Não dá mais tempo, porque eu queria até o verso 21. E eu tenho tanta coisa para ler aqui e falar. Oh Espírito Santo. Olha aqui para mim, queridos. Deixa eu ministrar algo no teu coração. Que talvez é algo tão simples, mas que vai fazer a diferença para você. Porque o evangelho é simples, tá? A gente não precisa complicar. Jesus, queridos, ofereceu a sua vida como sacrifício e pagamento por todos os nossos pecados, não por ele. Ele não tinha pecado. Porque às vezes dá uma intenção que ele fez porque ele também estava com débito. Não, queridos. Ele se entregou não porque ele falhou. Ele se entregou por causa que nós falhamos. Então, aquilo que nós tínhamos de débito, Jesus foi lá e pagou o preço, pagou a fatura. Isso nos deu não só a quitação da fatura, isso nos deu um crédito. E o crédito é tão grande que ele disse assim para o pai: pai, tá pago, não tá? Tá. Então agora eu levo eles para sentar comigo nos lugares. Olha o que é uma jogada de xadrez. A humanidade estava perdendo para o diabo. Ou melhor, já tinha perdido. O jogo já estava. Aí Jesus olha o tabuleiro e o diabo derrubando tudo, achando que estava o cara, né? Aí Jesus com uma tacada de mestre, uma só. Pá. Presta atenção, irmão. É mais ou menos assim. Nós acordamos destruído,
melhor, nós dormimos destruído e acordamos como reis. Você tem noção disso? É quase que mais ou menos assim: você dorme quebrado, acorda milionário. Interessante, olha que Deus ministrou o meu espírito agora. Na Inglaterra nós temos lá, como chama lá, a rainha lá. Irmão, aquela mulher lá, quando eu era criança, ela já era idosa. Vocês estão rindo, mas é verdade, sim ou não? Meu Deus. Não, o Viana era criança, ela já era de idade. E o Viana já está com os pais de janeiro. Sei lá quantos anos tem abençoado, mas tudo bem. Irmão, eu tô para dizer que o príncipe não vai virar rei. Sei não. Não abre o olho não, que ele vai e ela fica. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: ela é a rainha, sim ou não? O filho dela, o príncipe Charlie, ele não é chamado de rei. Ele não pode ser chamado de rei. Ele só pode ser chamado de príncipe. Porque dentro da escala, a mãe tem que falecer, né? O pai lá e tal, para que ele possa se tornar o quê? Rei. Jesus veio. Jesus se tornou príncipe, irmãos. Irmãos, o mundo espiritual é muito doido. Jesus não precisou se tornar príncipe. Jesus, quando nasceu, ele já era rei. Os magos, eu não estou inventando, está lá, Mateus chama, os magos chegam e falam assim: onde nasceu, meu Deus? Olha que consciência. Ele não chegou dizendo: onde nasceu o príncipe? Os reis vieram de longe por causa de uma profecia de Daniel, trazendo mirra, trazendo incenso, trazendo ouro, provisão do Pai. Ainda que José e Maria, eles eram humildes, mas o Pai Celestial, uau, sempre vai trazer o recurso para o cumprimento do... O Pai Celestial falou assim: você acha que eu vou deixar meu filho passar necessidade? Reis, leva mirra, meu filho tem que andar cheiroso. Leva ouro. E eles chegam dizendo: é aqui que nasceu o Rei dos Reis, Senhor. Presta atenção, querido. Quando você tem essa consciência de quem você é, quando você nasce de novo, você não se torna príncipe. Por isso que nós precisamos ter um comportamento segundo a nossa origem, segundo a nossa identidade. Tem um monte de filho, tem um monte de rei agindo como plebeu. Sabe por quê? Porque não tem consciência de identidade. Enquanto você estiver agindo como um plebeu, você nunca vai governar como um rei. Por isso que tem alguns cristãos que se destaca de outro, porque Deus deu para ele mais? Não! Porque quando ele nasceu de novo, ele falou: rapaz, se Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, eu sou o quê? Quando
quando a igreja entender. Olha aqui para mim, eu vou finalizar. Vou até sentar, meu Deus. Presta atenção. O que eu estou dando para vocês hoje é para mudar a vida de vocês. Você sabia que os céus, quando olha para a terra, reconhece que você é rei? Só aí já era para você dar glória a Deus. Agora, se você for inteligente, você vai dar glória a Deus. Quando o inferno olha para você, ele também reconhece. Irmãos, quando o capeta olha para você, ele não olha de cima para baixo. Porque na presença de um rei, você tem que abaixar. Lê Josué 5. Lê lá. Você vai entender o que eu estou falando. Os inimigos disseram assim: não tem como a gente lutar, porque o Deus de Israel, porque o Deus está com vocês, o Deus de Israel abriu os mares. Se você olhar o texto, você vai ver que todos os reis se renderam. A Bíblia diz que o coração deles não tinha mais ânimo. Aquele texto ali está falando do inimigo espiritual de Israel e do inimigo físico. O inimigo físico, quando ele vai para a luta, ele falou assim: não tem como lutar, porque não dá para vencer um rei. A Bíblia diz que no coração deles não tinha mais ânimo, eles desfaleceram. Quando o diabo, presta atenção, irmãos, o diabo só tripudia na mente do ignorante. Coloque-se de pé, não dá mais tempo. Por isso você precisa ter consciência de quem você é. Porque aí o diabo vai olhar e falar assim: meu Deus, ele descobriu. Xarabaçu. Começa a falar com Deus, querido. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a
livre, seja livre, seja livre. Tenha consciência da tua origem, tenha consciência, em nome de Jesus. Você que não é batizado, seja batizado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que não fala em línguas estranhas, em nome de Jesus, eu te libero agora, como ministro do Senhor, para que você tenha consciência da tua origem. Está dentro de você, está dentro de você. Libera, libera, libera o Espírito de Deus que está dentro de você. Está dentro de você, querido. Libera, 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 libera. Em nome de Jesus, agora, 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 agora. Seja livre para falar em outras línguas. Seja livre, seja curado. Eu declaro pessoas sendo curadas aqui agora, pelo poder do nome de Jesus, pela consciência do nome de Jesus. Eu declaro caroços saindo agora. Eu declaro coluna voltando para o seu lugar. Em nome de Jesus eu declaro vida, 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 vida. Eu declaro agora pessoas sendo libertas, libertas, libertas pelo poder do nome de Jesus. Souzo de Deus, souzo de Deus. Cura, cura, libertação e transformação de mente agora, agora, em nome de Jesus. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Deus está liberando o milagre sobre a tua vida. Deus está liberando o milagre que você precisa. Toma posse aí, querido. Toma posse. A presença de Deus é real nesse lugar. E aonde a presença está, milagres, sinais, prodígios e maravilha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não para porque a música parou não, querido. Não para não. Você não precisa de uma música. Você precisa da presença. A presença está nesse lugar. Eu declaro milagres, milagres, restauração, vida. Você que chegou aqui sem ânimo, eu declaro vida e vida em abundante. Você é o melhor de Deus, querido. Isso é motivo para você se alegrar. Você é o melhor de Deus. Deus acredita em você. Ele enviou Jesus porque Ele acredita em você. Ele tem fé em você. Tenha fé em Deus. Isso.
isso, igreja. Declare. Eu sou dele. Isso. Isso. Verdade, aplauda o nome do Senhor, querido. Bem forte, é para Ele. A honra é dele, a glória é dele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! Uau!